Na nossa companhia está Nuno Severiano Teixeira, perito em Relações Internacionais. Boa noite. Boa noite. O que é que prevê que a Europa vá fazer agora? Bem, como sempre, a Europa vai tomar, com certeza, medidas de curto prazo. E as medidas de curto prazo são humanitárias. Neste momento, aquilo que é preciso é travar a tragédia humanitária que corre no Mediterrâneo e evitar que ela se faça. E tanto quanto nos é dado... O que é isso? Evitar é o quê? É acolher toda a gente? É arranjar maneira de parar este fluxo que parece inesgotável? Qual é o que é isso de travar? Travar é neste momento acolher aquela gente que obviamente está em situação humanitária que não tem outra solução, mas isso significa que o problema não está resolvido. Ou seja, há uma dimensão humanitária do problema, que é esta, mas há uma dimensão política do problema e essa é preciso também afrontá-la. E a dimensão política do problema tem a ver basicamente com o seguinte: eu julgo que a origem deste tipo de problemas está na contradição, eu não digo insanável, mas na contradição evidente entre a natureza transnacional das redes criminosas de tráfico de seres humanos e a resposta estritamente nacional que é dada pela Grécia, pela Itália, pela Espanha, pelos países que recebem estes fluxos. Portanto, não é possível, não é eficaz uma resposta nacional para um problema que tem uma dimensão transnacional. E isto significa, do meu ponto de vista, duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que a União Europeia tem que tomar a sério a política de imigração e que tem que construir uma verdadeira política de imigração europeia. Mas isso não chega. Para além dessa política de imigração europeia... Quando fala em política de imigração europeia, é acolher toda a gente que aparece? Não, repara uma coisa, são coisas diferentes. Há, na política de imigração, duas dimensões, ou até três. A primeira dimensão é uma dimensão, digamos assim, de imigração legal, que não pode ser descartada quando isto se passa. E do ponto de vista da imigração legal, aquilo que eu penso que é fundamental fazer-se é... A Europa, pelo seu sistema demográfico, precisa de imigrantes para crescimento económico. Não há qualquer dúvida sobre essa matéria. Agora, tem que acolher na medida em que o mercado de trabalho possa acolher e integrar esses imigrantes. Porque se for superior a isso, começa a criar outro tipo de problemas... Mas este não é regulado neste momento. O que estamos a assistir é uma situação desregulada. Mas essa é a primeira questão. A primeira questão é a da regulação do fluxo e o princípio para a regulação do fluxo é acolher, abrir, mas acolher e abrir em função da capacidade de integração que o mercado de trabalho europeu tem. Ponto 1. A segunda dimensão é uma dimensão de controle e de combate à imigração ilegal. É neste momento este o foco que temos em cima da mesa. E do ponto de vista do combate à imigração ilegal, a mim parece-me que é preciso, não só, como dizia há pouco, digamos, uma coisa imediata, humanitária para resolver este problema, mas é preciso depois o reforço do controle. E não creio que o problema seja resolvido, como aqui há tempo se levantou, pela supressão das fronteiras internas, pela suspensão do espaço Schengen. Pelo contrário, eu acho que o problema resolve-se. É esse o princípio do espaço Schengen, é a liberdade de circulação interna pelo reforço do controle da fronteira externa. Mas a questão é esta, como é que se consegue, em termos práticos, fazer a regulação? Isto é, em vez de termos este êxodo desregulado de milhares e milhares que todos os dias chegam... José Rodrigues Santos, duas coisas são fundamentais neste aspecto. Em primeiro lugar, no combate e no controle deste tráfico de seres humanos, é preciso resolver alguns problemas que a União Europeia tem. O primeiro problema é um problema, digamos, de articulação institucional. O que é que eu quero dizer com isto? Quem tem iniciativa política, quem tem propostas, quem tem tomado a tentativa de resolver problemas é a Comissão. Mas a Comissão não tem meios. Ainda esta manhã o Dr. Durão Barroso dizia a Comissão não tem navios, não tem helicópteros, não tem guarda costeira. Quem é que tem isso? São os Estados. Portanto, o problema em que nós estamos de desarticulação entre a Comissão e os Estados é que quem pode não quer e quem quer não pode. E porquê é que os Estados não querem? Os Estados não querem porque têm, como sempre, dificuldade em encontrar, digamos, o interesse comum. A crise, vamos dizer, de coesão que existe, que nós temos visto na União Europeia a propósito do euro, também existe nesta matéria.
Ou seja, os países do Sul, aqueles que recebem diretamente, que estão no Mediterrâneo e recebem diretamente estes imigrantes, dizem, eles não querem ficar na Itália ou na Grécia ou na Espanha, isto para eles é uma entrada, porque para onde eles querem ir é para o centro da Europa. Querem ir para a Alemanha, querem ir para a Holanda, querem ir para os países nórdicos, onde têm melhores condições de acolhimento e até, deve dizer-se, onde os sistemas de asilo são mais favoráveis. Portanto, quando eles entram na Itália ou quando eles entram na Grécia, eles estão a entrar na fronteira externa da União Europeia. E isto significa o quê? Significa que o problema não é só da Alemanha, para onde eles vão em destino, ou não é só da Itália, onde eles entram, o problema é europeu. E, portanto, a resposta tem que ser europeia. E quando se diz que tem que ser europeia, estamos a falar do ponto de vista institucional, estamos a falar do ponto de vista orçamental e estamos a falar até do ponto de vista operacional, digamos, de quem está no terreno. Portanto, esta é uma das questões. A outra, que eu acho que é tão ou mais importante, é que isto não se resolve apenas no continente europeu. Isto exige uma cooperação com os países de trânsito e de origem destes fluxos migratórios. Como é que com a Líbia, que é um Estado que está anárquico por responsabilidade europeia, porque afastou o Gaddafi de lá? Esse é um problema. A Líbia hoje... É um país soberano, não se pode entrar lá com tropas. A Líbia é hoje, digamos, o grande problema nessa matéria, não só para o tráfico de seres humanos, mas para todo o tipo de tráficos que se fazem por aquele corredor. De antes faziam-se pela costa ocidental da África e hoje fazem-se maioritariamente por esse corredor que atravessa a Líbia e vem até ao Mediterrâneo. Um vácuo que foi criado pela própria União Europeia. Um vácuo que foi criado com, digamos, o afastamento de Cabo. A Líbia, aliás, nunca teve um Estado. Tinha um sistema de autoridade, não tinha um Estado, mas tinha um sistema de autoridade. Esse sistema de autoridade hoje não existe. E, portanto, é absolutamente indispensável para que haja qualquer sucesso nesta matéria, que haja, digamos, um interlocutor na Líbia. Que não há. Que não há neste momento. Portanto, não tem solução o problema. Tem alguma solução. Eu acho que, apesar de tudo, é possível fazer um esforço internacional para encontrar uma plataforma entre as fações que estão em contenda. Incluindo os extremistas islâmicos. Tem que ser excluído, obviamente, aqueles que têm parte neste tráfico. Agora, há, obviamente, forças políticas, de um lado e do outro, que são forças políticas na Líbia que querem estabilizar o Estado e é preciso encontrar uma plataforma. Eu até imagino que possam ser as Nações Unidas a desempenhar um papel nesse lado. Agora, que é preciso estabilizar a Líbia e que essa é uma condição fundamental para qualquer sucesso de um combate à imigração ilegal, eu sobre isso não tenho qualquer dúvida. Sr. Teixeira, muito obrigado. Foi um prazer.